Mas tem uma dúvida que eu gostaria que a senhora tirasse. Qual é o resultado que uma CPMI pode gerar? Alguém pode ser preso? É, o presidente pode cair, por exemplo? Eles podem tirar o mandato de alguém? Quais são os resultados possíveis? Perfeito. Existem resultados do ponto de vista jurídico, existem possíveis resultados de natureza política. Então, vamos primeiro falar do que pode resultar juridicamente o trabalho de uma CPI. Depois, ao fim dos trabalhos, conforme pessoas sejam ouvidas, testemunhas ou suspeitas são chamadas para darem seu depoimento, possíveis autoridades ou gestores públicos, por exemplo, o próprio ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, agentes que estavam nos prédios públicos, no Supremo, no Congresso Nacional, mesmo no Palácio do Planalto, também podem ser chamados para prestarem esclarecimentos, aí não como suspeitos, num primeiro momento, mas como pessoas que foram testemunhas oculares do que ali ocorreu. Além da prova testemunial, como eu disse, se pode ter acesso a mensagens trocadas para saber se houve comandos, ordens. Chamou muita atenção, repercutiu bastante a imagem daquele que parece ser um cinegrafista, um Da fotógrafo da Reuters. Reuters. E surpreendeu porque é muito nítida a imagem. Um dos supostos invasores baderneiros se aproxima da antessala de acesso ao gabinete presidencial e como que para, aguardando que fique a postos o fotógrafo. Ele como que encena ali não é, o golpe para derrubar, enfim, violar a porta de vidro e o repórter faz lá. Depois, ele se aproxima e vai conferir se a imagem ficou legal, chega a bater nas costas. E talvez muita gente não tenha percebido que instantes depois, esse cinegrafista, fotógrafo, ele fala ao telefone com alguém. Então é importante a quebra de sigilo para saber com quem ele falava naquele momento. Além de eventuais quebras de sigilo, interceptações telefônicas e telemáticas também podem ser autorizadas. Agora, para saber o conteúdo da conversa, troca de mensagens, aí realmente é por autorização judicial. A CPI tem poderes bastante amplos, mas para ter acesso ao conteúdo mediante interceptação, depende ao que a gente chama no jargão jurídico de cláusula de reserva de jurisdição, aí só com autorização judicial. Mas os poderes das CPIs são amplos. Ouvir testemunhas, convocar autoridades, agentes públicos para prestar esclarecimentos, requisitar documentos, quebrar sigilos, pedir também que sejam realizadas interceptações telefônicas ou telemáticas e, assim, constitui um acervo de provas para esclarecer, elucidar e, com base nessas provas, elabora um relatório. O relatório final da CPI deve ser encaminhado para o Ministério Público Federal, estadual, a depender do caso, e até para a Polícia Federal, Civil, para que possa desenvolver investigações complementares, no caso da polícia, porque a CPI tem um prazo certo para atuar e aprofundar investigações, e no caso do Ministério Público, com base nesse relatório, na qualidade das provas, na quantidade de provas, promover aí as chamadas ações penais, denunciar agentes públicos, pessoas particulares que cometeram ilícitos com base nessas provas. Para além disso, o relatório também pode ser encaminhado para a mesa diretora das casas, Câmara dos Deputados e Senado, para que eventuais providências sejam tomadas. Se for descoberto o envolvimento, por exemplo, de membros de uma dessas casas, no planejamento ou na contratação de pessoas para praticar aquela baderna, para também eventual iniciativa de criação de alguma lei para punir mais severamente, enfim, alguma alteração legislativa. Então, do ponto de vista jurídico, o resultado é um relatório
que pode ensejar essas medidas. Ministério Público, promover denúncias, polícia, aprofundar investigações e as casas legislativas tomarem eventuais iniciativas no âmbito também de efetuar fiscalizações e alterar a lei. Do ponto de vista político, aí é uma grande incógnita, porque é muito comum se dizer que comissão parlamentar de inquérito só se sabe como ela começa. Como termina, ninguém sabe. E eu acredito que vai ficar bem claro um embate. Vejam que antes o PT trabalhava para exatamente como que impedir a instalação dessa comissão parlamentar. Na mídia, na imprensa, várias reportagens registrando que o trabalho de articulação com porteira aberta para negociação de cargos, distribuição de verbas foi intenso para convencer parlamentares a retirarem suas assinaturas. Sim. Depois da divulgação das imagens, o staff ali do lulopetismo viu que não iam conseguir retirar as assinaturas. Depois da divulgação, foi um incremento de parlamentares aderindo, e aí a estratégia deles agora é ocupar espaços nessa comissão para tumultuar, para confundir, para criar uma narrativa que convença a eles. E chega a ser até como que provocativo, no sentido mais deplorável do termo, quase assintoso, cogitarem terem o controle da presidência da CPI e da relatoria, os partidos da base do governo. Cogita-se o Renan Calheiros fazer parte, o Omar Aziz, o André Janones, que recentemente foi condenado na justiça por divulgar ofensas, fake news, como os principais expoentes do governo nessa comissão parlamentar de inquérito. E aí você vai olhar o currículo dessas pessoas. Você vai ver a trajetória dessas figuras que a gente tem que se resguardar de não expor claramente o que pensa, mas eu espero que quadros qualificados, cogita-se o próprio André Fernandes, um jovem combativo, bem articulado, parlamentar fazendo parte, o próprio Eduardo Bolsonaro, que já tem uma boa experiência no parlamento, e o o delegado, hoje licenciado, o deputado Ramagem, também com experiência, delegado da Polícia Federal, para integrar essa comissão. Eu acredito que muita coisa virá à tona. Com esses poderes investigatórios que a comissão tem, eu acredito que mesmo com toda a artilharia de Renan Calheiros e companhia, Janones e Omar Aziz, eles não vão conseguir vencer o desejo que a população tem de que essa verdade venha à tona. E eu acredito, sim, que o resultado político pode ser, sim, que essa verdade se imponha em um eventual impeachment já esteja mais próximo do que a gente imagina.